Gente, boa noite. Eu me chamo Chayene e vou fazer a introdução do nosso trabalho. Os integrantes do nosso grupo são Bernardo Machado, Isabelle Toniolo, Marcele Ferreira, Meridiane Bassas, Michele Cristina, Ronei Bruno, Chayene Neves, Stephanie Santos e Tanísia Cardoso. Eu vou falar um pouquinho sobre o neurônio e suas principais estruturas. Os neurônios, eles são células presentes no nosso sistema nervoso e a sua principal função é conduzir os impulsos nervosos. Sobre as estruturas dos neurônios, nós temos três partes básicas, que são os dendritos, o axônio e o corpo celular. O corpo celular é a região onde está localizado o núcleo e também outras organelas. E o formato desse corpo celular ele pode ser variado. Ele pode ser esférico, estrelado ou piramidal. Os dendritos, eles são extensões muito ramificadas e são responsáveis por receber os sinais químicos de outro neurônio. Já o axônio é uma extensão responsável por transmitir esses sinais. Eles transmitem esses sinais para outras células, que podem ser os neurônios, podem ser para glândulas e também para os músculos. O axônio ele se caracteriza por ser mais longo que os dendritos. Em alguns neurônios, nesse axônio, a gente pode observar a bainha de mielina, a qual é produzida por dois tipos de célula da glia, que são os oligodendrócitos no sistema nervoso central e por células de Schwann no sistema nervoso periférico. Nessa bainha de mielina, a gente pode observar também algumas falhas, que recebem a denominação de nódulos de Ranvier. Eu vou falar agora brevemente sobre as funções de cada organela presente no neurônio. O retículo endoplasmático, ele pode ser granular ou liso e ele está relacionado com a produção de fosfolipídios, esteroides e ácidos graxos e também com a degradação de algumas substâncias tóxicas. A mitocôndria, ela está relacionada com o processo de respiração celular, ou seja, a produção de energia para a célula. O núcleo, ele é encontrado nas células eucariontes, guarda o material genético, o DNA e comanda tudo o que acontece dentro da célula. O complexo golgiense ou complexo de Golgi, ele está relacionado com o processo de armazenamento de substâncias e secreção celular. O lisossomo, ele é responsável pelo processo de digestão intracelular. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso é responsável pela produção de algumas proteínas. O ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteínas. Boa noite, turma. Meu nome é Ronei. Vou falar um pouco para vocês a respeito da cadeia respiratória, que é a etapa da respiração celular que ocorre no interior das mitocôndrias, precisamente em sua membrana interna ondulada, também denominada de cadeia transportadora de elétrons. Realiza o transporte de átomos de hidrogênio energizados, ou seja, elétrons a partir de substâncias aceptoras intermediárias, provenientes da glicólise e do ciclo de Krebs. Essas substâncias carregam o próton H+, até a membrana interna da mitocôndria. A partir desse ponto, são liberados elétrons e o próton é gradativamente processado e armazenado no espaço entre as membranas interna e externa, onde será forçado a transpor por difusão uma última proteína, que gera fluxo capaz de promover energia suficiente para ser absorvida na reação de conversão de ADP em ATP, molécula energética utilizada no metabolismo celular. Olá pessoal, meu nome é Michele, eu vou falar da glicólise. A glicólise é uma reação anaeróbica, pois ela não gasta oxigênio. A glicólise é a primeira etapa da respiração celular, onde ocorre a quebra da glicose e tem como seu principal objetivo formar outras moléculas que continuarão na respiração celular. No início das reações da glicólise, quebra-se 2 ATPs, mas durante a quebra ela produz 4 ATPs. Durante a quebra da glicólise, ela libera elétrons
ricos em energia, que são os NADH. NAD+. NAD+ são moléculas carreadoras de elétrons, onde o NAD+ absorve os elétrons e se transforma em NADH. A glicose forma no final 2 NADH. Logo em seguida, vem moléculas de ADP, capturam um fosfato e se transformam em ATP, ricos em energia, ficando 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos e 2 NADHs. Os ATPs estão prontos para serem utilizados, já os piruvatos e os NADHs vão para as mitocôndrias, onde continuarão o processo da respiração celular. O tipo de alimentos que consumimos de mais fácil transformação é o grupo de carboidratos. Eles incluem os açúcares livres, acrescidos a uma infinidade de produtos, mas também muitos outros, como cereais, tubérculos, leguminosas, laticínios, frutas e hortaliças. Se mantivermos uma dieta saudável, nosso organismo funcionará bem. Mas, como é sabido, o organismo pode falhar por múltiplas razões, também no que diz respeito à obtenção de glicose. Quando o fornecimento não é adequado, ou seja, quando a quantidade de glicose no sangue é excessiva ou insuficiente, ocorre a respectivamente hiperglicemia ou hipoglicemia. Se o metabolismo da glicose for alterado, podem ocorrer várias alterações neurológicas, bem como obesidade, diabetes tipo 2, demência e Alzheimer. Um dos sinais mais precoces dessas doenças, aliás, é a redução do metabolismo da glicose cerebral. Se a glicose não aumentar, podem ocorrer convulsões, desmaios e inclusive um coma, que poderia terminar em uma morte neuronal. Por outro lado, os sintomas de hiperglicemia, uma concentração de açúcar no sangue superior a 180 mg por decilitro, são sede desmesurada por dor de cabeça, problemas de concentração, visão imprecisa, micção frequente e perda de peso. Olá pessoal, meu nome é Michele, eu vou falar da glicólise. A glicólise é uma reação. O início do ciclo de Krebs se dá com a acetil-CoA, ou seja, acetilcoenzima A. Esta, por sua vez, pode ser produzida por diversos percussores, como piruvatos na etapa da glicólise e ácidos graxos produzidos pela beta-oxidação. Em seguida, a acetil-CoA reage com o ácido oxalocético, formando o citrato. O citrato, então, sofre o processo de desidratação, retirando moléculas de H2O e passando a ser chamados de isocitrato. Com o isocitrato formado, o ciclo conta com o auxílio do NAD, que retira o hidrogênio do isocitrato e passa a ser chamado de NADH. Junto com esse processo, ocorre também a perda de carbono por parte do isocitrato, ou seja, ocorre uma descarboxilação. É dessa etapa que ocorre a formação e saída de uma molécula de gás carbônico CO2. Com o auxílio de enzimas, como do isocitrato desidrogenase, são gerados diversos derivados, que ao perderem hidrogênios e carbonos, passam a gerar energia, denominada GTP, que posteriormente é transformada em ATP. O ATP será utilizado para a produção de oxalacetato, com auxílio de FAD e FAD. Boa noite, meu nome é Tanísia e eu vou falar sobre a lipólise. Então, os triacilgliceróis são estocados dentro do músculo, em gotas de gordura. O catabolismo de gordura no músculo inicia-se com a desintegração dos triacilgliceróis, que seria o que é a lipólise. Para essa desintegração, a enzima lipálise, hormônio sensível, age sobre os trigliceróis, liberando moléculas de ácidos graxos livres, que é o AGLS. A partir de sua estrutura, glicerol, além disso, no sangue, outra enzima, a lipálise lipoproteína, cataboliza os trigliceróis das moléculas lipoproteicas plasmáticas. As moléculas de AGL resultantes desse catabolismo
podem então ser utilizadas pelo músculo, enquanto a molécula de glicerol remanescente é encaminhada para o fígado. Após a lipólise intramuscular, os AGLS são modificados pela adição de acetil-CoA para permitir a ligação de carnitina, que é o facilitador, e transportados para dentro da mitocôndria, onde serão catabolizados em uma via metabólica conhecida como oxidação, constituída de 4 estações catabolizadas por enzima, que resulta na remoção de 2 carbonos, que é o carbono beta, produzindo acetil-CoA, NADH e FADH, e uma molécula de AGL com 2 carbonos a menos. A oxidação pode continuar removendo 2 unidades de carbono por ciclo, até restar somente uma molécula de acetil-CoA. A acetil-CoA produzida pela oxidação entrará no ciclo de Krebs, passando pelos processos já descritos, que no caso será falado pelo meu outro colega. Oi, boa noite, meu nome é Tanísia e eu vou falar... Sou a Chayene e agora eu vou falar sobre a proteólise. Bom, a proteólise ela é a quebra de proteínas realizada por enzimas denominadas proteases. Elas têm a função de quebrar ligações entre aminoácidos da cadeia proteica. A proteólise ela pode ocorrer em vias intracelulares, que envolve a degradação de proteínas pelo lisossomo e a degradação de proteínas pelos proteossomas, com a participação do ATP. Os aminoácidos e os peptídeos produzidos pela proteólise, eles podem ser utilizados na síntese de proteínas, que é a atividade realizada pelos ribossomos das células. Agora, no neurônio, qual é a função da proteólise no neurônio? Bom, o desenvolvimento do cérebro ele depende da quantidade adequada de aminoácidos para que todas as suas funções de crescimento neuronal, reparação e manutenção sejam efetuadas. Tais aminoácidos eles são obtidos por meio da quebra de proteínas ingeridas. O cérebro ele precisa desses elementos para produzir os neurotransmissores e substâncias que fazem a comunicação entre os neurônios, otimizando a síntese de proteínas ou síntese proteica é o mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA, no qual as informações contidas em uma molécula do RNA mensageiro são convertidas em proteínas. E esse RNA é responsável por formar os ribossomos, cuja função é sintetizar proteínas. O processo acontece no citoplasma das células e envolve ainda RNA, ribossomos, enzimas específicas e aminoácidos que auxiliarão na sequência da proteína ser formada. Nos neurônios, ocorre quase que exclusivamente no corpo celular e nos dendritos. Porém, tanto o retículo endoplasmático liso quanto o rugoso são responsáveis por transportar, armazenar e sintetizar certas substâncias. E devido à presença dos ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso também possui um papel importante na síntese de proteínas. Ela é essencial para que ocorra a manutenção e o crescimento celular, que ocorre em 3 etapas: iniciação da tradução, alongamento da cadeia polipeptídica e o término da tradução. É fundamental que ocorra a transcrição e a tradução, em que o processo de transição é o processo responsável pela formação dos RNA, em que ocorre a síntese de proteínas através da tradução. Em outras palavras, a informação genética fluirá do DNA para o RNA e, em seguida, para as proteínas. A síntese